Vamos ao sétimo prelab, que vamos tratar de hidrodestilação e destilação a pressão reduzida. Essa prática tem como objetivo estudar os princípios básicos da técnica de hidrodestilação e destilação sob pressão reduzida, conhecer a aparelhagem necessária à aplicação dessas técnicas, utilizar as técnicas de destilação como método de separação e purificação de compostos orgânicos. Trazendo uma revisão, do que já foi tratado na prática anterior, a destilação é uma técnica frequentemente utilizada para separar líquidos totalmente miscíveis com base na diferença do seu ponto de ebulição dessas substâncias, ou também para separar de sólido dissolvido nos líquidos. A destilação de uma substância pura ou de uma mistura formada por um líquido e uma impureza não volátil, a temperatura do vapor permanece constante durante todo o processo, se realizado sob uma pressão constante. Nas misturas homogêneas, chamadas de soluções ideais, a pressão total do vapor a uma determinada temperatura é igual à soma das pressões parciais dos componentes da mistura. A composição de vapor da mistura em relação a cada componente depende da pressão parcial de cada um, de acordo, seguindo a lei de Raoult. Numa mistura ideal, o componente mais volátil tem uma fração maior na fase de vapor do que na fase líquida em qualquer temperatura. As misturas que apresentam a mesma composição na fase líquida e na fase de vapor são denominadas de azeotrópicas, e elas se comportam como substâncias puras, que já foi trabalhado na prática anterior. Falando um pouco sobre os tipos de destilação, nós já falamos na prática anterior sobre duas, a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação simples é usada para separar componentes que são geralmente líquidos, que possuem pontos de ebulição diferentes entre si. Já a destilação fracionada, também contracorrente, é usada para separar dois ou mais líquidos com menores diferenças de ponto de ebulição através de frações, em pequenas porções que são destilados e condensados seguidamente, proporcionando uma série de destilações simples. E nesse roteiro nós vamos tratar um pouco sobre a hidrodestilação e a destilação a pressão reduzida. Falando um pouco do que ponto de ebulição também, é uma temperatura na qual o líquido passa para o estado de vapor, e segundo EUPAC, é nessa temperatura que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa exercida em qualquer ponto sobre a sua superfície. A pressão no qual ele se refere é a pressão ao nível do mar, que é medida em 760 mg de mercúrio, também conhecido como atm. A pressão de vapor é uma propriedade física que depende da temperatura. É uma pressão exercida por um vapor quando esse entra em equilíbrio termodinâmico com o líquido de origem, e é a pressão que as partículas que deixaram o líquido exercem sobre a superfície desse líquido, que é uma medida de tendência, exige uma medida de tendência do líquido. Enfatizando que quanto maior a pressão de vapor, menor será a temperatura do líquido, consequentemente ele é considerado mais volátil. Quando menor for a pressão de vapor, maior será a temperatura de ebulição, considerado como menos volátil. Isso, fazendo essas comparações, tomando sempre o mesmo líquido como referência. Falando de hidrodestilação, conhecida também como destilação por arraste a vapor d'água, ela é uma técnica que é aplicada quando as substâncias não são solúveis em água, porque esses vapores de água, que vão conduzir essa substância, ela é utilizada para purificar substâncias que se decompõem a elevadas temperaturas. Ela também é utilizada quando uma das substâncias presentes na amostra, ela se decompõe com a ação direta do calor, porque possui uma grande sensibilidade térmica. Ela é utilizada também pela separação de compostos voláteis de uma mistura e de outros compostos não voláteis. As substâncias são de fato arrastadas pelo vapor d'água e depois se condensam, separando-se de água uma vez que são insolúveis nessa e possuem propriedades diferentes, geralmente influenciadas pela polaridade e por sua densidade. Elas são substâncias orgânicas que, em sua grande maioria, são hidrofóbicas e de baixa massa molecular, tendem a gerar no máximo 20 átomos de carbono. Para retirar o solvente com elevado ponto de ebulição em presença da substância não volátil, e para extrair óleos essenciais. Na prática, pode-se utilizar o método direto ou o método indireto. O método direto coloca-se a primeira água e o componente orgânico num balão de destilação, se adapta ao condensador e faça que o aquecimento e recolhe-se o destilado no final, no proveta ou em qualquer outro recipiente. Já no método indireto, o vapor é gerado, ou seja, a parte da água é aquecido e o vapor é gerado, e esse vapor vai em caminho para entrar em contato com o composto orgânico, que depois de aquecido é arrastado, condensado no condensador e recolhido em outro recipiente. Já quando falamos de destilação a pressão reduzida, ela também é conhecida como destilação a vácuo. É montado um sistema usado para destilar
amostras que podem se decompor antes de atingir o ponto de ebulição a uma pressão normal. Então ele é utilizado para destilar essa substância que também possui um ponto de ebulição muito alto. Ao diminuir a pressão do sistema, se diminui também a pressão de vapor do líquido, de uma maneira artificial, né? E é possível realizar a destilação a uma temperatura inferior do que ao ponto de ebulição normal, né? Ou seja, em condições levando em consideração se fosse uma destilação simples, por exemplo. Bom, na prática, os reagentes e solventes e soluções que serão utilizados serão água destilada, laranja, cravo, cloroformo, solução de bromo em tetracloreto de carbono, uma solução de permanganato de potássio, ciclohexanona. As vidarias serão destiladores, balão de destilação, condensador, balão de fundo redondo, materiais diversos, suporte, mufla, gás, bico de Bunsen, anel e também o material, né, que será utilizado para fazer a cromatografia de camada delgada. Aos equipamentos será utilizado termômetro, bomba de vácuo. Ao primeiro experimento, né, se trata de uma hidrodestilação de eugenol e acetato de eugenol, que acredito que seja um método de hidrodestilação indireto, mesmo que ele não tenha deixado muito claro isso no roteiro, que consiste em pegar 30 gramas de cravo triturado em um balão de destilação de 500 ml, adicionar cerca de 100 ml de água destilada e realizar a destilação por arraste de vapor por a faixa de 90 minutos. Esse destilado ele é extraído por 3 porções de clorofórmio, 3 porções de 25 ml de clorofórmio, e esse material extraído, né, ele é analisado por cromatografia de camada delgada. Nesse passo, nós seguiremos o procedimento de cromatografia já feito nas práticas anteriores, utilizando sílica gel como dissolvente e uma mistura de eluente de clorofórmio e hexano em uma proporção de 3:4. E esse CDD, né, ele é revelado em uma câmara de iodo. Na segunda prática, a gente vai tratar de uma hidrodestilação de limoneno na casca de laranja. Esse sim, ele já deixa claro que é pelo método direto, onde 3 cascas de laranja serão cortadas em um balão de destilação também de 500 ml. É adicionado também 100 ml de água destilada. Esse método é realizado a destilação, né, por arrasto direto de vapor. Esse material, após condensado, ele é coletado, que se trata de uma mistura de água e limoneno. É colocado uma pequena alíquota de destilado em 2 tubos de ensaio e realizado o teste de Bayer, né, para evidenciar a presença de uma dupla ligação. Ele é utilizado uma solução de bromo, de tetracloreto de carbono e permanganato de potássio para ser realizado esse teste. E descrever, né, o que foi observado. Bom, falando um pouco sobre o teste de Bayer, ele é um teste qualitativo para determinar a presença de alcenos, e como o limoneno que a gente está analisando, né, que em questão, ele se trata de um alceno, após ele ser destilado, então é uma forma da gente evidenciar a presença nele no destilado, para evidenciar, né, a qualidade, a eficiência da nossa destilação. Bom, os alcenos eles reagem com uma solução de permanganato em meio básico, ocorrendo a oxidação do alceno formando um diálcool. Ou seja, aí a solução violeta fica transparente, surgindo precipitado de castanho, né, que é o equivalente ao óxido de manganês 4. Os ciclanos, eles não reagem com a solução de Bayer, sendo que a solução permanece na cor violeta. Ou seja, resumindo, se formar um precipitado castanho, ele é um alceno. Se permanecer a coloração violeta, ele é um ciclano. Em seguida, será feita uma destilação a pressão reduzida, né, onde que um nanograma, que é uma maneira de se fazer uma curva, né, para projetar e estimar diversos valores, e nesse caso ele é utilizado para estimar o ponto de ebulição da ciclohexanona a diversas pressões, e essa amostra, né, é colocada no balão de 500 ml e aí é realizada a destilação sob pressão reduzida. É medido a pressão e a temperatura durante a destilação, né, e esses valores são comparados com dados experimentais, e esses dados experimentais são comparados com os valores obtidos no nanograma. Em seguida são registrados, né, as nossas observações.